Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 16, versos de 5 a 13. Diz assim as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. A partir do verso de número 5, 1 Samuel 16. Respondeu ele: é de paz. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não, antes para a sua aparência, atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais novo, o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Amém. Podem assentar, amados, e vamos ver o que a palavra do Senhor fala para nós nesta noite. Eu estou escolhendo o tema aqui retirado de entre esse texto, né? O Senhor olha para o coração. É o tema da nossa mensagem. Eu quero destacar os versos 7, 12 e 13. E quero que você preste atenção no que o Senhor fala para nós nesta noite. O Senhor não vê como vê o homem, verso 7. Eu vou falar sobre este versículo mais na frente, mas queria dizer para você inicialmente que o olhar do Senhor é diferente e nele não existem dúvidas. Não há dúvidas em Deus, não é? Nada como engano, como variações, dúvidas, qualquer coisa. Não existe isso em Deus, né? Deus, ele olha sempre e vê o que é certo, o que é correto, né? Por quê? Porque ele conhece o homem, conhece tudo que cerca o homem, tudo que está em volta do homem. Então, o olhar do homem, amados, não traz segurança e ele é insuficiente
O homem não tem suficiência para ver o que é puro, para ver o que é certo. Nós temos nossas fragilidades que são humanas. O segundo verso que eu quero destacar, o verso de número 12, e é uma frase nele que diz: levanta-te e unge-o. Amados, no caso aqui de Davi, e em todos os casos, irmãos, que uma pessoa é ungida, não é? Essa unção, ela vem exclusivamente de Deus, né? É de Deus que vem. E assim, amados, quando o próprio conselho da igreja, os nossos concílios, designa alguém para ser ungido, para ser consagrado, amados, né? Esses concílios, ou os pastores, os líderes, eles estão apenas confirmando a vontade de Deus, que é quem autoriza a unção. Muitas pessoas estão aí, mas não estão com a unção de Deus. Elas até podem ir até determinado lugar e alcançar algum tipo de patamar, mas eles não estão credenciados com a unção que vem de Deus. O terceiro verso, o de número 13, que eu quero conversar com vocês sobre ele, né? Ungiu no meio dos seus irmãos. Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E é interessante o que aconteceu aqui. Amados, eu quero que você abra 1 Samuel 13, 14, e eu quero que você entenda, amados, que Deus honra a quem Ele quer. Não adianta, não é, o homem pensar diferente, não é? As pessoas são colocadas diante de Deus, e Deus, Ele vê também a comunhão com Ele, a santidade que Deus vê. Deus está prestando atenção exatamente naquilo que o homem está agradando a Deus na sua vida. Vamos ler comigo aí? 1 Samuel 13, 14, vamos lá. Agora, porém, não subsistirá o teu rei. Já tem o Senhor buscado para si. Que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, enquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Deus é Ele que está com a autorização, é Ele que escolhe, é Ele que faz isso. E Deus já tinha aqui, olha, quando Samuel falava com Deus, ele já dizia aqui que já tinha encontrado alguém segundo o coração dele. Então, amados, não vamos fazer coisas se não for segundo o coração de Deus. É o coração de Deus que deve estar na minha vida, na sua vida, para podermos servir a Deus. Amados, o texto sagrado é muito real para todos nós, né? Então vamos ver aqui o que diz o Senhor no verso 7, né? E aí o texto é claro, o Senhor não vê como vê o homem, né? O profeta Samuel se deixou levar pelas aparências, como tem acontecido conosco também. Quantas vezes a gente se deixa levar para aquilo, é aquilo, né? Aquele negócio, aquele patrimônio, aquele terreno, é tudo que a gente fica pensando, né? Mas Deus vê diferente, né? Ele não olha para a aparência, né? Absolutamente. Ele não olhou os filhos de Jessé. Jessé era de Belém, era um belenita, e quando ele ofereceu os filhos, botou logo os primeiros, assim, aos pais assim, apresenta logo o fronte maior, né? Os filhos mais que agrada mais o pai, e assim por diante. Foi o que aconteceu. E depois de ser exibido ali aqueles filhos diante de Samuel, amados, né? Tanto as suas aparências, na aparência de cada um, as estruturas, a grandeza pessoal que eles tinham, que eles apresentavam diante do profeta Samuel, amados, eu diria que tem sido assim no mundo que vivemos. As pessoas têm agido do mesmo modo, do mesmo jeito. Não há mudança nisso aqui. Desde lá, de Samuel até aqui, amados, né? E como
diz alguém, as aparências enganam. E quantas vezes somos subtraídos, somos enganados por causa dos nossos olhos, que enxergou demais, foi altivo demais em alguma coisa, a gente pôs os olhos naquilo, né? Quando deveríamos ter cuidado, né? E aqui, amados, nesse caso específico, aqueles irmãos, né, de Davi, foram todos surpreendidos, porque aqueles jovens não estavam dentro do plano de Deus, não tinham o DNA de Deus para ser rei, para estar à frente do povo. Ele não tinha, amados, absolutamente essa escolha de Deus para a sua vida. Amados, os homens, não é? Os homens são sempre assim, superficiais, não é? E se deixa ser levado, se deixa ser iludido, não é? Sei lá, por qualquer coisa que pareça e que não é o verdadeiro, né? E, amados, o tempo muitas vezes nos desmascara, né? O tempo muitas vezes, irmãos, nos traz a verdade, chega junto conosco, né? E nós precisamos, amados, estar dentro da escolha de Deus, estar dentro do tempo de Deus, dentro da vontade de Deus, irmãos, para que o plano que Deus quer que seja realizado não seja o nosso plano, mas o plano de Deus na nossa vida, para atender o povo, para viver e para atender as vontades daqueles que dependem muitas vezes de nós. Então nós precisamos, né, ver isso aí. Olha, amados, no momento que o homem deixa a sua posição em favor da posição de Deus, é quando ele começa a galgar, não é, os alvos, os objetivos de Deus, né? E ele irá poder, amados, enxergar, né, como Deus enxerga as nossas vidas. Amados, são muitas as coisas que nós temos que enfrentar e precisamos ter, amados, né, uma visão de Deus, senão não vamos chegar a canto nenhum. Precisamos ter a visão de Deus na nossa vida, amados, porque aqui Deus nos chama a atenção para nós vermos melhor, para nós vermos com positividade as coisas que vêm à nossa frente, amados. O homem, amados, em razão das suas fraquezas, falhas e defeitos, ele, pela sua natureza humana, ele sempre está falhando, errando diante de Deus e não satisfazendo a vontade de Deus, porque vamos mais naquilo que mais parece do nosso jeito, da nossa vontade, como nós queremos, né? E às vezes nós, irmãos, insistimos em querer fazer a nossa vontade, quando Deus age de forma diferente para todos nós, né? Aquela mãe muito preocupada com o filho muito complicado, uma criança, um adolescente ainda, né? E aí, aquela mãe não queria que seu filho se decepcionasse, né? E aí ela ficou pensando nele, né? E aquele menino, então, estava disputando um papel muito importante na escola, numa peça que ia ser feita, né? Aí a sua mãe, preocupada, preparou o coração do seu filho, né, para que ele não se decepcionasse, se por acaso ele não fosse escolhido ou fosse rejeitado por aquela escola, de fazer a sua parte, né? Finalmente veio o dia da escolha dos papéis, e aí a mãe foi com o filho ali exatamente para dar uma força àquele menino, para que ele não se decepcionasse. E quando chegaram na escola, né, então o filho viu lá aquela escolha toda, né? E de repente o menino corre para a mãe: mamãe, eu quero contar para a senhora o que aconteceu. A mãe, preocupada, diz: o que foi, meu filho? Ele diz: adivinha, mãe,
qual é a minha posição na peça que eu vou agora apresentar. Eu fui escolhido para bater palma, mamãe, e para trazer alegria e sorrir para o povo. Aquela mãe ficou muito feliz, porque não era o que ela estava pensando, que o filho não ia alcançar um papel principal ou um papel importante, mas ele ia só bater palma e rir. E aquele foi um cargo que aquele menino aceitou de bom grado. Meus irmãos, né, nós precisamos deixar que a vontade de Deus domine o nosso coração, não a nossa. Nós, como pais, queremos que os nossos filhos, né, seja assim, assado, mas deixa Deus fazer. Põe seu filho na mão do Senhor, e Deus é quem resolve, Deus é quem nos protege, nos ajuda em tudo que vamos fazer. E em segundo lugar, o verso 12 fala sobre levanta-te e ungiu, né? Amado, mesmo Jessé apresentando por último o seu filho, o Davi, né? Aquele 8º filho, porque Jessé teve 10 filhos, 2 mulheres que veio com a mulher dele, que era a mulher de um rei lá, de uma tribo qualquer, Naás, né? E o nome da mulher de Naás está no Talmud, mas não está na Bíblia. O Talmud é assim como passagens da Bíblia, né? Um compêndio da Bíblia, né? Do Torá. E ali constava o nome dessa mulher, mãe de Davi, né? Que era uma segunda mulher para Jessé. Então ela tinha sido mulher de outro, e o Davi teve 2 irmãs, Zuria e a famosa Abigail, né? Que está na Bíblia aí com histórias fantásticas. Eram as irmãs de Davi, né? E ele era o último mesmo, o 8º dos homens. E aí aquele menino aparece ali, amados, né? E Jessé, que queria, os outros que eram bonitões, né? Que chamavam atenção, né? Mas Deus, amados, sabe todas as coisas, né? E assim Deus rejeitou os outros filhos, né? E que eram meninos mais bonitos, mais elegantes, né? Mas escolheu um pastorzinho de ovelha, escolheu alguém que tinha comunhão com ele, que falava com ele nos montes, que tinha uma vida dedicada a ele. Então era sem aparência a vida da escolha, e esse foi o escolhido para ser ungido, né? Que coisa fantástica, irmãos, amados. Não era quem Samuel queria. Quando Samuel entrou o primeiro filho, ele ficou agitado, como se esse aí. Mas Deus disse: tira o cavalinho da chuva, Samuel, não é esse não. E nem é o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, nem o 7º. É o 8, que é o número do homem. O 7 é o número de Deus. E o 8 é o número. É esse homem que eu estou querendo, né, para ungir, para me servir. Amados, o importante de Samuel aqui foi que ele simplesmente obedeceu. O homem é ruim, poderia ter, não ter ungido. Não vou ungir isso não. Eu acho que eu não entendi errado, né? Para se justificar diante de Deus, porque ele não pode dizer que Deus errou, né? Mas aí, amados, o ungido foi um dos reis mais importantes da história da terra. Aliás, é a tipificação do rei Jesus, Davi. Que coisa fantástica que Deus faz, né? Olha, meus irmãos, as decisões da vida do cristão passam somente por Deus, né? E se não for assim, as coisas não irão bem, não irão dar certo, amado. Muitas vezes somos levados pela pressa, a nossa maneira de ser, né? De fazer as coisas, né? Tem nos enganado, tem enganado os cristãos que não estão nem aí vai fazendo coisa errada por cima de coisa errada, vem as tribulações, vem as lutas, as provações, e eles aí não conseguem entender. Mas, amados, a palavra de Deus, ela diz que Deus chega na hora certa para atender as nossas necessidades,
para atender as nossas orações. Basta que o crente obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, porque aí ele sim vai estar na mão de Deus. Deus vai honrá-lo em tudo que ele fizer, como Deus fez com Davi. E por último, amados, ungiu no meio dos seus irmãos, verso 13. Não foi Deus humilhando aos filhos de Jessé. Deus não humilhou eles. Deus tinha o dele, e o dele tem que ser respeitado. Deus escolhe aquele que ele escolheu, nós temos que ir segui-lo, que obedecemos. Se alguém quer ser feliz, obedeça os seus guias, como diz lá no livro de Hebreus, né? Os seus guias que são representantes de Deus, que podem dar uma palavra para você, podem orientar você, podem entregar a unção de Deus, podem ungir você, para você então ser abençoado, crescer na vida cristã, ser curado, ser libertado de coisas que têm trazido tantas dificuldades para o seu povo. Meus irmãos, aqui é uma história muito fantástica para nós. Você já imaginou, amado, alguém bom, mas que era pequeno, que era o menor, que era o mais fraco daqueles irmãos, né? E já pensou, diante daqueles que eram maiores, diante daqueles que eram grandes, que eram fortes, ele foi escolhido, amados irmãos,